Não há felicidade sem sono. Nós vamos conversar hoje sobre sono e saber como o sono ele pode ser um mediador para você viver mais e melhor. Olá! 30% da população mundial, mais de 2 bilhões de pessoas, têm problemas na hora de dormir. São problemas que naquele momento, naqueles dias seguintes, podem não promover nenhum efeito negativo, mas que ao longo do tempo vai causar muitos e muitos problemas a falta de um sono que consiga recuperar a nossa energia. O assunto de hoje é com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Alan Ekeli. Professor, tudo bem? Tudo bom, Marcos? E vamos aqui conversar um pouquinho sobre sono e como ele pode nos auxiliar no nosso dia a dia. Professor, 30% da população não dorme corretamente. Quantas horas devemos dormir? Sabe, essa pergunta é importante e o que eu posso dizer para vocês é que esse tempo total do sono é variável e tem alguns determinantes. O principal determinante é a idade. Então, de acordo com a idade, a gente vai ter um tempo total de sono adequado. Para o adulto, é algo próximo de 7 a 8 horas de sono. Para o idoso, é algo próximo disso, mas um pouquinho menor. E para a criança, isso é bastante variável. A gente pode ter no primeiro ano de vida a criança dormindo até 17 horas por dia, ao longo de 24 horas. Depois a gente vai ter na primeira infância, dormindo próximo de 12 horas. E na segunda infância e para a adolescência, isso reduzindo, chegando até as 7, 8 horas da idade adulta. Ou seja, existe uma diminuição do tempo total do sono em função da idade. E essa diminuição do tempo total do sono ela é maior até a adolescência e depois estabiliza ao longo da vida. Bom, eu abri dizendo que a pessoa, eu, o senhor ou qualquer outra pessoa, quando alguns não dorme corretamente alguns dias, pode ser que não sinta efeitos. Mas que ao longo da vida, essa constância pode provocar problemas sérios de saúde. Quais problemas uma pessoa que não dorme bem pode ter? Olha, Marcos, a gente pode responder a tua pergunta sobre dois aspectos. Um que são as consequências do dormir pouco, dessa privação do sono de curto prazo, as consequências agudas e subagudas, que são poucos dias que a gente dorme pouco, e as consequências crônicas, eu dormir pouco ou ficar privado de sono por um longo período. Das consequências agudas é daquilo que todos nós sofremos em algum dia, um dia ou outro, na qual no dia que eu durmo pouco, no outro dia eu posso ficar cansado, ter fadiga, ter irritabilidade, ter uma piora da concentração e, consequentemente, uma piora da memória, uma piora do humor, a gente pode ficar um pouco mais irritado, e essas consequências, ao longo do prazo, se você for exposto a isso por um longo período, isso pode levar a outras condições clínicas, como mesmo na esfera da depressão ou dos transtornos do humor, ou seja, a pessoa que dorme pouco ao longo do tempo, ela tem um aumento da incidência de transtorno do humor e de transtorno de ansiedade. A pessoa que dorme pouco ao longo do tempo, ela tem uma menor, para você ver, até uma menor expectativa de vida. As pessoas que dormem 6 horas ou menos têm uma expectativa de vida menor do que aquelas que dormem 7 ou 8 horas. Esse é o nosso principal desfecho. Ou seja, a privação do sono ela leva a consequências agudas e de longo prazo, reduzindo a qualidade de sono, a qualidade de vida e até mesmo a expectativa de vida. Isso o senhor falou de quem dorme pouco. Sim. E tem aquele que dorme muito e também causa prejuízo? Tem também. A gente considera aquele que dorme pouco, de maneira geral, tudo eu vou falar em linhas gerais, mas isso é variável de indivíduo para indivíduo. Habitualmente quem dorme pouco é menos de 6 horas, e aquele que dorme muito, só que seria aquela pessoa que dorme mais do que 10 horas. Então, o aumento do número do tempo total de sono, o aumento do número de horas do tempo total de sono, ele também está associado com desfechos negativos. E o principal desfecho negativo é esse aumento da mortalidade. Se a gente for querer ser um pouco mais científico, a curva de mortalidade em função do tempo, ou seja, aqui eu tenho a mortalidade na vertical, aqui eu tenho o tempo de sono. E essa curva é em U. Então, nos extremos, quem dorme menos de 6 horas ou mais do que 10 horas, ele está exposto ao maior risco de mortalidade. Ou seja, é importante que a gente durma naquela faixa de 6 a 10 horas, mais especificamente algo próximo de 7 a 8 horas. Professor, por quê? Quais são os motivos que levam à redução da vida, se dormir pouco ou se dormir muito? Vou falar um pouco de dormir pouco, que eu acho que é o que é mais frequente. Então, o dormir pouco é você se expor a esse comportamento que é o sono, numa menor quantidade. E daí a gente tem que falar quais são as funções do sono. O sono tem múltiplas funções. Ele é importante para o equilíbrio homeostático, ou seja, ele é importante para o equilíbrio do nosso organismo. E esse equilíbrio, de que maneira ele faz? De que maneira que ele acontece? Se eu dormir pouco, eu vou ter um desequilíbrio hormonal.
né? Vou ter uma desregulação do apetite, só para dar um exemplo para você. Então, quem dorme pouco tem um aumento do hormônio relacionado ao aumento do apetite, que é a grelina, e tem uma diminuição do hormônio que chama leptina, que está relacionado à saciedade. Então, quem dorme pouco, ele está exposto a maior probabilidade de ter aumento de peso, porque ele come mais e tem menos saciedade. Isso a gente já tem demonstrado, a associação de dormir pouco com obesidade. Dormir pouco também, ele está associado com outras doenças crônicas, né, como relacionado ao metabolismo da glicose. Então, a redução do tempo total do sono, ele pode aumentar o risco para você desenvolver diabetes. O dormir pouco, ele também está relacionado, ele pode estar relacionado a prejuízos cognitivos, né? A função da memória, ela é importante, né, para o nosso funcionamento do nosso dia a dia, né? E o que a gente pode observar? Que o indivíduo que dorme pouco, ele vai prestar pouca atenção. Se ele presta pouca atenção no que está fazendo, ele vai ter pouco conteúdo para fixar essa memória. E o processo de consolidação ou fixação da memória, ela acontece muito durante o sono. Então, se você dorme pouco, você tem uma baixa atenção e daquilo que você prestou atenção, você não consegue muito consolidar. Aí, ao longo do tempo, quando você vai tentar evocar essa memória, ou seja, lembrar, você vai ter pouco conteúdo para ser evocado. E você vai ter uma queixa de memória. Ou seja, né, a gente vai ter, esse dormir pouco, ele vai levar todas essas consequências que daí podem estar associadas àquilo que eu comentei contigo do aumento da mortalidade. O dormir pouco, por si só, ele não vai matar diretamente. Mas se ele altera o metabolismo do diabetes, da glicose, aumentando o risco de diabetes, se ele aumenta o risco de hipertensão, isso vai estar associado ao aumento do risco de infarto, ao risco de doença cerebrovascular, ao risco de arritmia cardíaca, e isso, por sua vez, aí pode matar. E lembrando sempre que a gente está na sociedade moderna, a gente está exposto a riscos, né? Riscos de acidente automobilístico, riscos de acidente de trabalho. E quem dorme pouco, ele tem uma baixa nos níveis de atenção, algo que a gente comentou anteriormente. E se você estiver dirigindo com baixa atenção, como que é o teu risco de acidente? Ele aumenta. Se você está operando uma máquina, né, e você não está prestando atenção, o risco de você se acidentar naquela máquina também aumenta. Então, o aumento da mortalidade, ele também está associado à redução do tempo total do sono, ele também pode ser mediado, né, pela redução da atenção e o aumento do risco de acidente. Professor, quem dorme pouco, vamos ficar nesse exemplo, ele dorme pouco por um problema físico, biológico, ou por um problema externo, trabalho, relacionamento, seja lá por qual motivo. Quais são os motivos que levam a pessoa a dormir pouco? Nossa, se é que a gente tem tempo para falar. Se o senhor não tiver o tempo, fale os mais frequentes. Porque isso é uma conversa bem longa e importante. Na verdade, é uma conversa necessária. E a gente pode dizer que os fatores que levam à privação do sono, eles podem ser externos e internos. Né? A população toda, a gente vive numa sociedade contemporânea, em que a gente vive num momento em que a gente é impelido hoje por alguns verbos, né? A gente tem que produzir, a gente tem que entregar, né? A gente tem que ganhar. Então, todos esses verbos, né, eles estão associados a muita atividade. Né? Então, a gente vive numa sociedade que valoriza bastante a vigília em detrimento do sono. Tá? Então, eu posso dizer que a maior parte das pessoas que estão dormindo pouco é por motivos externos, seja por necessidades relacionadas a um maior ganho financeiro, seja muitas vezes porque estão sendo levadas a um aumento do tempo de vigília, pelo aumento de exposição a atividades, e não é só atividade produtiva, ela pode ser uma atividade, entre aspas, de entretenimento. Então, uma boa parte da população mundial hoje gasta horas, né, no uso de telas. Né? E dentro dos instrumentos de tela, o principal hoje é o celular. E dentro do que a pessoa utiliza, né, o celular não é só para trabalho, ela utiliza muito para redes sociais, né, para assistir vídeos. Né? E quando você vai ver o tempo de uso de tela ao longo dessas 24 horas, algumas pessoas é 3, 4, 6 horas por dia. Esse aumento do uso desse equipamento está associado a uma redução do tempo de repouso, redução do tempo de sono, né? Demonstrando claramente como um efeito externo ele pode promover essa redução do tempo total de sono. Né? Seja por uma necessidade de produção, necessidade econômica, seja por uma necessidade de lazer. Né? Isso é um vício? Isso pode ser considerado um vício quando ele tem uma consequência, ou quando tem usos abusivos, ou seja, um uso acima do esperado, e isso trazer consequência para o indivíduo, né? Seja na esfera profissional, né, ou laboral, ou esfera familiar, conjugal. Então, o uso de telas ele pode se tornar um vício, sim. Mas só para complementar, mas também tem fatores internos. A pessoa pode ter diversas condições clínicas, seja condições clínicas do sono, ou condições clínicas outras, né, de outras doenças, que podem levar à redução do tempo total do sono. Vou dar 2 exemplos aqui. A pessoa com depressão, ela pode ter uma redução do tempo total do sono. E isso pode estar associado até a um aumento de risco de suicídio. A pessoa que tem um quadro de dor crônica, ela também vai ter uma redução do tempo total do sono. E a melhor desse tempo total do sono é o tratamento da depressão, é o tratamento da dor crônica. Isso para colocar apenas 2 condições, mas existem várias outras. Vou comentar mais uma coisa, pode ser? Então, como a gente está dormindo pouco, o que a nossa população usa para ficar um pouco mais acordado? O que a gente faz? O que você faz, Marco, de manhã, depois que você acorda? Café. Isso, então é isso.
Então, hoje, o que a gente observa? Um uso abusivo, possivelmente, de cafeína. Não é para todo mundo, mas numa parcela da população que começa a tomar café 3, 4, 5 vezes por dia, o café não está tomando café porque gosta, está tomando café como promotor de vigília, para se manter acordado. Né? Se você toma café 2 vezes por dia ou 3, certamente é porque você gosta de café. Mas você está tomando acima desses níveis é para você provavelmente manter-se acordado. E o que a gente tem observado? O aumento, né, da ingestão de cafeína com a redução do tempo total do sono. Ou seja, conforme vai passando o tempo, eu tenho observado, enfim, tem estudos sobre isso. Tem sido observado o aumento do uso de cafeína, seja na forma de café, como eu e você fazemos, seja de outras formas. Né? Hoje a gente tem os energéticos, né, que seja desde uma latinha até de 2 litros de energético, e as pessoas têm feito, né, o uso, pode-se dizer até mesmo abusivo disso, mesmo em toda a faixa etária, desde crianças até adultos mais idosos. Engraçado que eu conheço pessoas que tomam café à noite. Ah, não faz mal, eu durmo bem, não tem problema nenhum. É conversa, então. Sabe que não? Não. Porque eu critico. Vai tomar café agora, não vai dormir? É curioso, assim, a relação de sono com cafeína, como regra, a gente deve evitar, né, usar cafeína 8 horas antes do horário de dormir. Isso como regra. É para todo mundo? Não é para todo mundo, tá? Então, assim, né, então, todo dogma, né, tem um outro lado. O que eu posso dizer para você? A gente metaboliza a cafeína e a gente tem 2 perfis de metabolizadores. Né? Tem um metabolizador lento e um metabolizador rápido. Tá? Eu sou um metabolizador lento, então se eu tomo cafeína, depois das 15, 16 horas, isso reduz o meu tempo total. Isso dá um prejuízo na minha qualidade de sono e tempo total de sono. Isso eu. Né? A gente trabalha junto com um outro professor, um outro médico, que é o Dr. Fernando Stelzer. O Fernando é um metabolizador rápido, tá? Então ele quando vai visitar em casa, ou quando a gente sai à noite, né, ele vai jantar, ele toma um café e logo depois ele vai dormir, porque ele é um metabolizador rápido. Aquela cafeína rapidamente é metabolizada e é degradada e não vai ter a consequência. Então, para cada pessoa ela vai ter uma resposta. Mas, como linhas gerais, seria interessante realmente evitar 7, 8 horas antes do horário de dormir, evitar a cafeína. Mas para algumas pessoas isso não faz diferença. Bom, como eu não sei se tem metabolizador rápido ou lento, eu não vou criticar mais ninguém, porque eu criticava, não tome café à noite, mas toma de qualquer jeito. Professor, o senhor estava falando de distúrbio, de problemas externos e internos em relação à qualidade do sono. A apneia do sono é um problema interno? É considerado um problema interno. É entre os mais frequentes ou não? A gente pode considerar dentro das doenças do sono a mais frequente que a gente tem. Né? Só a título de exemplo, né? A gente tem um estudo realizado aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, que estima que a prevalência de apneia do sono na população adulta da cidade de São Paulo é de 1/3 da população adulta. Tá? Então, uma pessoa em cada 3, né, tem apneia do sono na cidade de São Paulo. Isso possivelmente deve ser algo semelhante a gente encontrar no Brasil. Só uma complementação. Para entender o impacto disso, então, a apneia do sono ela tem valores de prevalência semelhantes à hipertensão ou diabetes. Né? Então, eu posso igualar a importância epidemiológica, a importância para a saúde pública da apneia do sono como essas outras 2 condições. Para quem não sabe o que é apneia, porque eu digo não sabe porque eu sei, sofri, melhorei sensivelmente. Isso. A apneia do sono é uma doença crônica, né, causada pela obstrução das vias aéreas enquanto o indivíduo está dormindo. Né? Enquanto a gente dorme, existe um relaxamento muscular global, mas existe um relaxamento da musculatura também que mantém a via aérea aberta, a musculatura que a gente chama de dilatadora da faringe. Né? Enquanto essa pessoa que tem apneia do sono, quando ela dorme, esse relaxamento da musculatura acontece de maneira tão importante que existe um fechamento. A pessoa tenta respirar, mas a garganta fica fechada. Do ponto de vista de manifestações, né, o que a gente vai observar? O sintoma mais frequente observado é o ronco. Né? O ronco não é um sinal de sono profundo, o ronco é um sinal de obstrução parcial das vias aéreas. E outras vezes, né, o parceiro, quem está do lado, pode observar o que a gente chama de apneia. O indivíduo ele para de respirar, faz uma pausa respiratória e depois ele faz um ronco mais alto, que a gente chama até de ronco ressuscitativo, que é o final de uma apneia. A pessoa acorda, respira 2 ou 3 vezes bem, daqui a pouco começa um outro processo de novo. Bom, para quem dorme ao lado de alguém que ronca, mas não sabe o que é, nem a pessoa sabe, a apneia ela tem de leve, moderado e grave. Perfeito. O senhor pode diferenciar os números para que a pessoa que talvez esteja nos assistindo tenha esse problema. Puxa, eu preciso ver o que é. Tá. Então, o que eu posso falar um pouquinho sobre a apneia? A apneia do sono, né, para quem tem a suspeita de apneia do sono, o ronco, ele deve primeiro fazer uma avaliação clínica. Depois da avaliação clínica, existe uma alta probabilidade que tem que ser feito um exame complementar para avaliar se o indivíduo tem ou não tem apneia. Nesse exame complementar, a gente vai avaliar o número de obstruções por hora, ou seja, quantas apneias do sono esse indivíduo tem por hora de sono. E através disso, isso vai dar um índice.
Tá? E esse índice pode ser até 5 normal, de 5 a 15 uma apneia leve, 15 a 30 uma apneia moderada e acima de 30 uma apneia grave. Ou seja, então a gente vai ter esse processo. Se você tem uma queixa, você vai fazer uma avaliação, se a avaliação comprova que essa queixa é adequada, você vai fazer um exame complementar e esse exame complementar vai dizer se você tem ou não tem apneia. E caso tenha apneia, vai estratificar se é leve, moderada ou grave. E aí, tratamento? São vários tipos de tratamento, né? Você, Marcos, né? O seu tratamento, pode falar um pouquinho, Marcos? Claro. O tratamento seu, ele foi uma cirurgia que a gente chama de musculatura esquelética facial, né? Então foi feito, né, um avanço bucomaxilomandibular, também conhecido como cirurgia ortognática. Então, para algumas pessoas, né, que têm, né, uma maxila, uma mandíbula, né, com um pouco de redução no seu tamanho, né, essa cirurgia é benéfica. Para outros indivíduos, pode ser feita cirurgia de partes moles. Né? Nas crianças, isso é muito frequentemente utilizado quando vai fazer uma retirada da amígdala e da adenoide. Né? Nos adultos, isso é menos frequente. Outros tipos de tratamento, né, principalmente para os casos leves a intermediários, a gente vai fazer um encaminhamento para uma avaliação com o dentista. Ele vai confeccionar um aparelho na boca e vai fazer um avanço da mandíbula enquanto o indivíduo está dormindo. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? E com o aparelho, você vai colocar esse aparelho que vai fazer esse movimento. Ele dorme com... Vem aqui, coloca à noite antes de dormir, como se fosse um aparelho de bruxismo, só que ele tem 2 peças fixas. Depois de manhã tira, lava e deixa guardadinho. Na próxima noite que for dormir, usa novamente. Né? E um outro tratamento que a gente tem também é com fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo ele vai avaliar como é que está essa musculatura. Caso ela esteja deficitária na sua função, ele vai fazer um conjunto de exercícios junto com o paciente para recrutar, para melhorar essa função. E um último tratamento bastante eficiente é o uso do equipamento, que é conhecido como CPAP, né? Um pequeno aparelho que a pessoa vai ter uma pequena máscara e vai dormir durante a noite. Esse aparelho ele vai inibir, ele vai estabilizar a via aérea, ele vai manter a via aérea aberta e o indivíduo ele vai poder inspirar, fazer a sua troca gasosa e expirar normalmente. Então a gente tem múltiplos tratamentos para a apneia do sono, né? E o tratamento é individualizado, é necessária essa avaliação clínica para que a gente possa determinar qual que é o tratamento ideal para cada pessoa. Professor, dormir cochilar é bom? O cochilo, o cochilo também tem um papel dual, né? Ele tem um lado bom e um lado ruim, né? Com tudo na vida, né? Não tem nada que é tudo bom ou tudo ruim. O que a gente pode dizer assim, ó? Na pessoa com insônia, o cochilo deve ser evitado. Então, quem diz que dorme mal ou quem está dormindo mal à noite, ele deve evitar o cochilo. Por quê? O cochilo diurno, ele vai diminuir a nossa pressão de sono, ele vai diminuir a nossa necessidade de sono noturno. Tá? E se você está se queixando que você não tem muito sono noturno, então você deve evitar o cochilo. Entretanto, para algumas pessoas, o cochilo ele tem uma propriedade restauradora ou complementar. Então vamos supor, pois isso acontece comigo, se de repente eu tive uma noite muito conturbada, né, o filho estava com febre, né, durante a noite toda eu tive que acordar algumas vezes, mensurar, e naquela noite eu dormi 4, 5 horas. Possivelmente se eu tiver a oportunidade de cochilar durante o dia, isso vai ser bom para mim. Por quê? Porque ele vai ter uma propriedade restauradora complementar a um sono noturno que foi reduzido. Tá? E para algumas pessoas, principalmente das faixas etárias mais avançadas, nas pessoas idosas, o cochilo ele acaba sendo algo rotineiro. Tá? Em que a pessoa, ao longo do tempo, para ela manter um alto nível de disponibilidade, um alto nível de atividade, ela faz um primeiro período de vigília durante a manhã, cochila depois do almoço, aí tem essa propriedade restauradora, depois faz um outro período de atividade no período da tarde e da noite. Isso é mais frequentemente observado na nossa população, nas pessoas idosas, e não necessariamente isso é ruim, isso pode ser um cochilo que a gente chama de restaurador adequado. Bom, nós vamos encerrando daqui a pouco o programa para falar sobre a Semana do Sono. Então eu vou pedir ao professor Alain que ele dê uma receita de como a gente deve fazer para ter uma boa noite de sono. Olha, eu não tenho essa receita, mas eu posso comentar algumas atividades, né, ou alguns comportamentos que a gente pode ter para melhorar a qualidade do sono. Tá? Então, vou comentar aqui um pouquinho. Talvez das primeiras orientações que eu possa dar, né, é você, na última hora, antes do horário desejado de dormir, evitar o uso de telas. Né? Seja na forma da televisão, seja na forma do computador ou principalmente do celular. Tá? A tela ela emite luz, né? E essa luz ele pode alterar a liberação do hormônio que a gente chama de melatonina. Além disso, o uso dessas telas, né, principalmente o celular, ele vai levar a um engajamento. Né? Você vai estar mexendo ali no celular. Esse engajamento aumenta a atenção que diminui a tua propensão para o sono. Do ponto de vista alimentar, a gente deve evitar, né, o consumo de cafeína depois das 15 ou 16 horas e também evitar a ingestão, né, de refeições copiosas no período da noite. O que é uma refeição copiosa? É você ingerir no seu jantar um volume calórico maior do que o seu almoço.
Então você deve evitar, porque assim como o nosso cérebro ele adormece, o nosso intestino ele também adormece, o nosso estômago também. Então quando chega no período noturno e próximo ao sono, o esvaziamento gastrointestinal ele é mais lento. E se você comer bastante, você vai demorar para ter esse esvaziamento e isso vai te causar uma insônia inicial. Outros aspectos importantes é você cuidar do local de dormir. Ele deve ser quieto, não deve ser barulhento, ele deve ser escuro, não deve ter emissão de luz e deve ser dentro do possível termicamente agradável, né? Seja o uso do ar-condicionado, ventilador ou até mesmo você podendo abrir as janelas para você ter uma brisa e isso poder te trazer um conforto térmico. E mais recentemente, Marcos, uma observação que a gente tem que ficar atento é quanto aos animais de estimação. Né? Então eu lembro quando eu era criança, os animais de estimação eles ficavam mais fora de casa, numa casinha. E nesses últimos 40 anos, a gente observava que os animais de estimação eles entraram para dentro de casa, dormem junto com seus cuidadores ali, vivem dentro da casa e até mesmo dormem sobre a cama. E esse comportamento de você ter animal de estimação, seja um gato ou um cachorro, algumas vezes, nem sempre, isso pode causar um prejuízo para o sono. Seja por conta de uma rinite alérgica do pelo ou até mesmo, ou mais frequentemente, do comportamento desse animal subindo e descendo da cama ou necessitando de algum cuidado no meio da noite e isso fragmentando o sono. Então, essas são algumas pequenas dicas que a gente está dando, mas o que eu posso dizer para vocês, eu acho que ficaria uma mensagem mais importante, é a gente tornar o sono ele como uma prioridade no nosso dia a dia e a gente refletir um pouco sobre esse comportamento. Né? A gente reflete sobre aquilo que a gente está comendo ou não, se isso é bom ou não é bom para a nossa saúde. A gente pensa se eu devo ou não devo fazer atividade física, com que frequência, né, com que duração, que atividade física, mas a gente reflete, a gente pensa pouco sobre o sono. Ele é uma função tão importante quanto as outras duas, mas é pouco pensado, é pouco refletido. Então eu convido todos a pensar um pouco mais sobre o sono para que isso possa trazer um pouco mais de saúde para todos nós. Se a maioria for ao médico e o médico falar assim para essa maioria, você está com um problema no coração, essa maioria vai tratar de um jeito. Você precisa dormir mais. Eu acho que essa maioria já não vai reagir da mesma maneira. Infelizmente, pelo que tudo que o senhor acabou de contar. O sono ele não é visto como uma prioridade, né? Ele não é visto como uma demanda. Na maior parte das vezes, o sono ele é visto até mesmo como demérito. Né? Eu vou brincar contigo, mas é verdade. Eu dou aula de sono, né, para a turma de medicina, habitualmente na sexta-feira à tarde. Enfim, o final lá para as 3 horas começa a minha aula e vai até as 5, 6 horas da tarde. Né? E sexta-feira da tarde, nesse horário, é um momento que o pessoal já está cansado. Né? E eu falo e deixo, né, os alunos que eu dou aula, se eles estiverem cansados e começarem a cochilar na aula, não tem problema nenhum. Né? Porque ninguém ali está cochilando porque a aula está chata. Não, a maior parte das vezes é porque é uma necessidade biológica. Né? É um corpo pedindo para dormir. E a gente deve respeitar isso, a gente deve valorizar isso. Muito bem. Professor, nos dias 14 e 20, teremos a Semana do Sono, onde aqueles que puderem ter acesso a essa semana vão receber uma quantidade enorme de informação que certamente vai fortalecer essa necessidade que nós temos de dormir, que a gente releva para segundo ou terceiro plano. Como é que vai ser a semana? Olha que interessante, né? A gente tem a Academia Brasileira de Sono e ela organiza nacionalmente a Semana do Sono no Brasil. A Semana do Sono vai ser de 14 a 20, né, com várias iniciativas em todo o Brasil, praticamente o Brasil inteiro, todas as capitais, todos os estados eles vão ter iniciativas. Aqui em Ribeirão Preto, a gente vai ter diariamente alguma atividade. Isso vai estar colocado nas redes sociais, né, da própria Academia Brasileira de Sono, bem como das nossas redes sociais aqui do Sono, aqui da USP de Ribeirão Preto. Né, a gente vai ter atividades relacionadas a escolas, né, escolas públicas, escolas privadas, na qual vão ter esclarecimentos e interações com eles. A gente vai ter uma outra ação junto ao SESI, na qual a gente vai estar junto com pacientes e falando um pouco mais sobre sono, suas consequências, como dormir melhor. A gente vai ter outra atividade, né, relacionada a corridas e caminhadas também no Parque Raia. Vai ter uma outra atividade aqui na creche da Carochinha também. Enfim, todo dia a gente vai ter uma outra atividade que eu lembrei, junto com a Faculdade Metropolitana também, com os alunos. Enfim, a gente vai ter um conjunto grande de iniciativas na qual a gente tenta, né, discutir um pouco mais sobre o sono, esclarecer sobre as dúvidas e demonstrar a importância do sono para a gente ter uma vida saudável. E no dia 20, 21, encontro, que aí já tem um aspecto mais científico. Isso, então no dia 14 e 20 a gente vai estar conversando com a população geral, né, trazendo várias informações sobre o sono. E no dia 21 e 22 a gente vai ter o simpósio do sono, aqui na faculdade mesmo, ali no bloco didático, em que a gente vai conversar agora com os profissionais de saúde. Né? Então é um simpósio direcionado a profissional de saúde, seja médico, seja enfermeiro, fisioterapeuta, né, odontólogo, enfim, né, todos os psicólogos, todos os profissionais
profissionais de saúde, estudantes dessas áreas também, em que a gente vai abordar alguns temas. A gente vai ter 2 momentos em que vai discutir casos clínicos sobre a apneia do sono adulto, a apneia do sono na infância. A gente vai discutir tratamento não farmacológico para insônia, ou seja, como tratar insônia sem remédio. Também vamos falar sobre tratamento farmacológico de insônia, quando usar o remédio. Vamos ter uma outra apresentação da professora Nereida falando sobre sono no idoso. Vamos falar sobre sono na gestação e puerpério. Vamos falar sobre sono na menopausa. Então, a mulher, depois que ela entra nesse período de menopausa, no climatério, frequentemente ela vai ter uma queixa de sono, de como a gente faz esse manejo. Enfim, vai ser um conjunto de atividades direcionadas aos profissionais de saúde, na qual a gente tenta capacitar esses indivíduos para o manejo básico dos transtornos do sono. Muito bem. Vocês terão aí o site para a inscrição do encontro do simpósio, que é um encontro mais voltado para a área científica, e durante a semana, aqui em Ribeirão Preto, vários locais vão receber a equipe do professor Alan para falar sobre sono, a importância dele e a necessidade que nós temos que dar mais relevância às 7, 8 horas de sono todas as noites. Dormir pouco ou dormir muito encurta a vida, conforme disse o professor Alan Ekeli. Tá certo, professor? Tá certo. Então, por isso, a gente deve fazer do sono uma prioridade. É isso que a gente deve fazer. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero vocês no próximo HCCast.